Olá! Olá, como estamos? Vou ligar meu microfone aqui, que eu conectei sem colocar. Eu acho que eu já tô live, né? Essa hora é sempre estranha. Nunca sei se tá ao vivo, se não tá, vocês estão me vendo, não vejo nada. Como vocês estão? Horário de almoço aí no Brasil. Olá! Horário de almoço no Brasil, aqui já é meio da tarde. Vou esperar a Simone entrar, que hoje a gente vai conversar sobre exercícios hipopressivos, a técnica hipopressiva, e ela vai explicar todas as maravilhas desse exercício. Vou esperar ver se ela entra. Olá! Oi! Deixa eu ver agora se eu lembro como é que eu chamo ela pra... There you go. Vamos ver. Oiê! Oi, agora Tudo sim. bem? Tudo Gente, bem? toda vez que eu entro live aqui, eu fico tão perdida, porque eu nunca sei se tá conectado, se não tá conectado. Nunca aparece quando as pessoas entram, aí começa a chegar umas coisas atrasadas, enfim. É normal, cada atualização. E aí, tudo bom? Tudo ótimo contigo. Ai, Boa também, tô tarde, todo super mundo. empolgada aqui da gente conversar sobre exercícios, técnica hipopressiva, né? Exercícios hipopressivos, que é um Ah, assunto assim que eu sempre adorei. E sabe que eu achava, né, antes, faz uns 4 anos que eu fiz, e eu achava, quando eu comentava, as pessoas sempre me olhavam com cara, e por quê, né, não sabia o que que era. Acho é que o que eu ainda mais hoje, escuto. acho que, mas o que que é isso, né? E eu sempre quis espalhar, sabe, para todo mundo, porque foi tão transformador para mim na época que eu fiz. Para quem não sabe, eu tive gravidez de gêmeos e eu tinha uma diástase de 4 dedos. Quando eu fiz o ultrassom no Brasil, até a médica falou: Nossa, mas você tem que fazer cirurgia. Isso, né? É... O som aqui. Vocês estão me ouvindo? Aqui tá ok. Tá, ok. Você tem que fazer cirurgia, porque a diástase está muito grande, não sei o que. Eu falei, não. Aí eu voltei para Espanha e eu treinava com uma personal trainer e ela fazia. Ela falou, não, vamos fazer hipopressivo. E nossa, foi assim, muito bom. E a maioria das pessoas não sabem, na verdade, dessa possibilidade, né, do treino É, hipopressivo. E a cirurgia sempre acaba sendo a primeira opção. Às é, vezes não é o momento, né, que a pessoa consegue realizar, ou até mesmo não sabe de outra possibilidade e acaba entrando naquela frustração de fazer o quê, né? Eu é. tenho, mantenho a estética do abdômen, ela acaba ficando prejudicada, que é o primeiro ponto, Uhum, mas muitas pessoas acabam não sabendo também outros malefícios é. por trás da diástase. Eu queria falar sobre isso. Então, eu queria começar falando primeiro por que que eu comecei, por que que eu te chamei aqui para fazer essa live, como que eu te descobri, né? Sim. Que foi um presente de uma seguidora que eu não achei ela ainda. Se ela estiver aqui, eu, por favor, comente. Porque eu estava numa jornada de descobrir, eu tinha certeza que tinha endometriose, né? E como eu trabalho com isso, com saúde da mulher, e eu tenho, assim, diariamente problemas, né, condições de mulheres que sofrem do mesmo que eu estava sofrendo, Uhum. eu me autodiagnostiquei que eu tinha endometriose, porque eu estava com dor na pelvis. é, Na verdade, assim, o meu sintoma maior era dor na pelvis e eu tinha dor nas costas também. Uhum. E falando com uma médica, porque eu já chego no médico já me autodiagnosticando e influenciando o que o médico vai achar, né? Aí eu falando com a médica, ela falou assim, não, certeza que você tem endometriose, porque é, como na fase lútea, né, que durante a nossa fase lútea a gente tem tem mais progesterona, menos estrogênio, né? Então a progesterona relaxa, né, os nossos ligamentos, e inclusive, né, eu acho que é ligamento, fala em português, que Isso. são essas faixas, né, que seguram os órgãos,
né? Inclusive, esses ligamentos internos, eles ficam mais relaxados. E então, na minha cabeça da endometriose era porque o meu útero inchava e as células endométricas que estavam fora do útero também inchavam e pressionavam o meu sacro. Mas, na verdade, depois eu fiz uma ressonância e descobri que eu não tenho endometriose, eu tenho a bexiga caída, né? Prolapso, né? Que se fala, né? Isso mesmo. Você vai me corrigindo. Aí eu descobri que eu tinha prolapso e que isso também, todos os sintomas do prolapso eram meio que parecidos com a endometriose, né? Porque tinha essa dor pélvica, tinha essa na fase lútea fica, né? Por causa dos ligamentos ficarem mais relaxados, você ter mais essa pressão. E aí eu falei, meu Deus, como eu comi essa bola? Eu comi essa bola porque aí eu comecei a me culpar, né? Ah, né, profissional com a minha bola, mas eu pensei, poxa, mas eu não tenho esse estudo mecânico, né? Óbvio que Sim. eu tenho anatomia, né? E faz sentido para mim muito rápido. É que Eu os começo sintomas eram os mesmos, né? é. E aí, falando com você, eu falei, meu Deus do céu, é isso. Como eu tive a diástase, mas aí você me avaliou e você viu, né, que realmente fechou, né, minha diástase. Mas eu acho que você me fala, né? Eu acho que os meus músculos não estão tão fortes para Isso, segurar, né, os órgãos ali internos. isso E mesmo. aí, tá, dei essa introdução aqui para as meninas, mas isso não acontece só com mães, né? Eu acho que também existem casos de mulheres que não são mães, né? Que acontece isso. Sim, com Então, eu queria que você certeza. desse uma explicação aí. O que está Ah, acontecendo comigo então e tá que pode ótimo. estar acontecendo com outras mulheres que têm esses sintomas também? Combinado. Primeiro eu quero falar que é um prazer estar aqui e poder falar sobre isso, compartilhar. E é muito importante esse trabalho integrado, direcionado para a saúde da mulher. Meu nome é Simone Thaís, para quem não me conhece, eu sou personal, eu também sou nutricionista, mas eu sou especialista na técnica hipopressiva, que é uma técnica respiratória de movimentos e posturas do RPG e do yoga. E muitas mulheres acabam não conhecendo o hipopressivo, na verdade elas conhecem muitas vezes o vácuo abdominal, depois eu vou mostrar para vocês, que ele é muito conhecido por melhorar a estética do abdômen. Então ele é muito usado tanto pelos fisiculturistas e pelo pessoal que acaba sendo mais frequente na musculação, direcionada para a parte estética. Mas o treino hipopressivo, ele ajuda a diminuir, a administrar a pressão do abdômen. E é isso que a gente tem trabalhado, agora iniciando o trabalho com a Ju, porque quando a gente realizou a avaliação, ela não tem a diástase, mas ela não tem força dos músculos estabilizadores que sustentam tanto o abdômen. Então a gente precisa pensar que o abdômen também é um músculo e ele precisa o quê? De força, de força dos músculos estabilizadores para sustentar como se estivesse colocando uma cinta natural. E é isso exatamente que o hipopressivo acaba fazendo, além de administrar essa pressão do abdômen, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na prática, ele acaba tendo uma melhora significativa estética, por isso que muita gente acaba procurando, que ele diminui de 2 a 12 centímetros de cintura em 12 Uau, semanas. E uau. quem tem mãe, quem tem diástase, que normalmente acaba tendo uma barriga de grávida, uma barriga pochete, estômago alto ou barriga avental, e mesmo com dieta e treino, acaba não conseguindo perder essa barriga. Então a gente consegue trabalhar literalmente o fechamento aqui dessa diástase. E até ia perguntar, Ju, se tiver, tem mães aqui na live? Não, Até perguntando, nossa, não vai. porque perguntar se tem mães, até mesmo para a gente explicar um pouquinho também É. o que é a diástase abdominal. E depois a gente até conversar Tem alguma mãe aqui assistindo a gente? Dá um oizinho aqui. a gente fala que até é bacana, né, de ter essa possibilidade de fazer lives para a gente poder conversar, ter essa interação, porque muitas mulheres acabam ficando frustradas porque acham que só a cirurgia é a forma, né, correta de você fechar a diástase, acaba achando, especialmente a Luciane é mãe. Ah, Uhum. ótimo. Lu, me fala se você sabe o que é diástase. E acaba não conhecendo a técnica hipopressiva, que é uma técnica para fazer em casa. É um treino muito simples, mas ele é direcionado. E é esse que é o grande diferencial, porque a técnica é específica não só para a estética do abdômen, mas tem outros fatores que acabam sendo como um benefício. Uhum. Ela não respondeu ainda. O Isso. que que é a diástase? Ah, sim.
eu sempre gosto de mostrar bastante na prática que faz diferença, então já vim aqui preparada, porque o que acaba acontecendo? A diátese nada mais é, em grande maioria ocorre com a gestação, pode ocorrer fora da gestação, mas depois eu falo sobre isso. O que acontece? A barriga da mãe, ela acaba aumentando o tamanho, aumentando o volume. E com esse afastamento, com aumentando o tamanho e o volume, o músculo reto do abdômen ele acaba se afastando. E quando acontece isso, a mãe vai ganhar o bebê. Normalmente, na primeira gestação, pode ser que o abdômen ele retorne à sua origem, porque ele vai ter um espaçamento maior que 2 centímetros, só que isso acaba não ficando tão aparente. E conforme a mãe tem uma nova gestação, a barriga ela vai para frente novamente, aquele músculo que já estava distanciado 2 centímetros, ele se afasta ainda mais, e quando a mãe ganha o bebê, o músculo ele não volta na origem. E aí, quando acontece isso, a característica é aquela barriga estufada, barriga avental, uma barriga pochete, que por mais que você faça dietas ou treinos, essa barriga ela não vai embora. Porque o músculo ele está afastado. Então, o músculo está afastado, eu já não tenho tônus muscular dessa região. Aí eu começo a gerar uma compensação e toda mãe, você sabe bem que você foi mãe de gêmeos, o quadril começa a projetar lá para frente. Então, além da piora da postura, o músculo afastado, a barriga vem para frente. E não adianta, Ju, pode fazer dieta, pode fazer treino. A característica de quem tem diátese é uma barriga prejudicada. E se a gente tem esse músculo afastado, o que o treino progressivo faz? Com o trabalho respiratório, eu faço o estímulo específico para os músculos se aproximar. Quando o músculo se aproxima, eu fecho a diástase e, como consequência, a barriga lá para frente, eu vou reposicionando essa barriga conforme eu for colocando a minha cinta modeladora. E muitas mulheres usam cinta modeladora para poder melhorar a estética do abdômen. Só que, primeiro, cinta modeladora acaba só aumentando a circulação naquele local, a pressão, porque você não consegue, ou melhor, você não consegue nem respirar e o sangue acaba sendo armazenado naquele local. E quando você tira a cinta, o que acontece? A barriga vai para frente e você deixa seus músculos fracos, porque você acaba ensinando para o seu músculo que ele não precisa de nenhuma estrutura, ele não precisa de nenhum tipo de tensão para ficar parada, alinhada, porque tem uma cinta que gera uma pressão. E por isso que a cinta ela acaba sendo prejudicial, caso não tenha uma recomendação muito severa, né, em relação a algum médico específico por uma cirurgia, algum motivo específico. Você diz a cinta logo depois que você pós-parto, né? Sim, hoje nem a cinta pós-parto eles indicam. Então, porque aqui eu lembro quando eu tive eles, né, foi 7 anos e meio, e aí minha mãe trouxe uma cinta do Brasil e aqui e aí as enfermeiras aqui falam, você não pode usar isso. E porque aqui elas fazem visitas, né? Toda semana elas vêm visitar, até não sei quantos meses para ver, né, para checar os bebês e tal. E aí eu tinha que tirar a cinta, porque se ela me visse de cinta, ela me dava bronca, que ela falava, não pode, não pode. E eu achei engraçado. Depois, quando eu descobri o hipopressivo, que a minha personal trainer também falou, ela falou, não, Sim. mas meu Deus, não pode usar cinta. E muitas mulheres acabam colocando a cinta e quando você está com a cinta, é lógico que a barriga fica mais compacta, que você consegue manter postura. Só que não adianta você, querendo ou não, você vai colocar uma maquiagem ali naquele músculo, porque quando você vai tirar, querendo ou não, a barriga vai para frente, você acaba deixando a musculatura fraca e o seu músculo, ele precisa de estímulos diários. E o simples fato, Ju, de você estar parada aqui, estabilizando na cadeira, exige o quê? Que a sua musculatura esteja trabalhando para você conseguir ficar alinhada. E esse é o grande diferencial de quando você acaba usando a cinta, que aí quando você tira a musculatura acaba ficando mais fraca e tem mulheres que usam o dia todo, né? Essa cinta. Uau, Não, eu imagino. Se você comentou da postura, né? Eu não tenho diástase, como você falou, mas o meu quadril, ele é, né? Essa postura apoiada assim para frente, né? E isso é justamente porque falta força abdominal, né? Que acaba compensando com essa postura da frente. E quando você me explicou isso, fez tanto sentido, porque se eu me coloco assim, se eu me alinho, me forço a alinhar assim, né, numa postura bem correta, minha barriga praticamente entra para dentro. Praticamente não, isso ela mesmo. entra, né? Ela entra para dentro.
E aí eu fiquei pensando também nisso, sabe? Quando eu tenho várias mulheres aqui no Instagram, ou pacientes que reclamam, ah, mas a minha barriga. Eu tenho até uma paciente em concreto na mente, que ela fala, mas eu nunca mais perdi essa barriga, né? Sim. Depois que eu tive filhos. E a gente fez, né, diversos trabalhos tal, e eu realmente já tinha falado para ela isso da postura, porque eu reparei, né, eu a conheço. E eu fiquei pensando nisso, quantas mulheres não têm isso, né? Que pensam que tem Sim. barriga, mas é literalmente essa coisa né, do fortalecimento. E eu acho que assim, eu queria que você explicasse pra gente, não fortalecimento, porque existem diferentes tipos de exercício abdominal, né? Aí eu vou Sim. confirmar com você isso, porque eu não sei. Mas eu lembro que a minha personal, ela falava muito mal de alguns exercícios abdominais para mulher, né? Que ela falava que não podia fazer certos exercícios abdominais. Ela até me mostrou um vídeo que foi até foi um francês, né? Que inventou o E hipopressivo. o Um, espanhol, Marcelo um Cafrier. espanhol. E aí eu lembro que ela me mostrou um vídeo que a pesquisa que ele fez, como que ele descobriu? Foi um médico que acho que quando ele estava tocando uma paciente, ela espirrou, não foi? E daí fez um sentido contrário Isso. da força pélvica. Tô lembrando aqui, faz um tempo que ela me explicou. Isso, é a falta, na verdade, de controle, né? Quando você É, não tem esse controle, que é administrar a pressão do seu abdômen, que é isso que faz ali, no caso, até a perda de urina, né? Que é a incontinência urinária. exato. E aí eu lembro que ela me mostrou um vídeo da câmera explicando quando as mulheres faziam o abdominal, aquele crunch que é para frente, às vezes vinha assim até, eu não lembro o que era, se era bexiga, se era algum órgão que vinha para fora. Ai, meu Deus, me deu uma O- aflição aquilo. É isso Nunca mesmo. mais eu fiz crunch na minha vida. Na verdade, até o que é o prolapso? O prolapso, ele nada mais é do que quando algum órgão, ele acaba não estando ali no seu local de origem e ele acaba gerando uma pressão saindo para fora. Isso é o prolapso. E o que acaba acontecendo? Vamos pensar aqui. Se eu até faço um abdominal convencional, que eu sempre gosto de mostrar também na prática, Ju. Eu falo que assim fica mais fácil de assimilar. Aham. Eu Se eu desligo os fazendo comentários aqui enquanto você mostra, porque daí a gente não tá consegue bom, ver. não, Aí, tá pronto. ótimo. O que acaba acontecendo? Eu não tenho força, vamos dizer que eu tenho a barriga lá para frente. Eu tenho a barriga lá para frente, eu já tenho uma diástase, já tenho o músculo afastado ou até mesmo eu não tenho tônus muscular. Para quem que não é mãe também isso acontece. Às vezes as pessoas acabam achando e falam: "Nossa, mas eu não sou mãe, não tenho uma diástase, mas tenho a barriga para frente". Existem outros fatores que eu já vou explicar para vocês o que acontece, por que a barriga acaba sendo para frente. Então, se eu já faço abdominal convencional, o que eu estou fazendo? Se você fizer até mesmo em casa, só em pé, essa movimentação e colocar a mão embaixo do seu umbigo, você percebe que existe um aumento de pressão. A sua Uhum. barriga, ela vai toda para baixo. É. E o que eu quero? Até quando eu quero eliminar a barriga pochete, eu preciso o quê? Trabalhar os músculos para cima o tempo todo. E o que eu acabo fazendo? Eu trabalho o contrário. Quando eu já tenho ali uma predisposição, porque a musculatura pélvica ela pode estar fraca ou ela pode estar tensionada. Então são dois fatores que depois a gente é até bacana a gente falar sobre isso. Uhum. Só que quando eu não consigo ter força para estabilizar o abdômen, que isso, Ju, vamos dizer que 90% das pessoas não têm. Quando eu não tenho essa força para estabilizar e sustentar, segurar o meu músculo para que eu consiga administrar essa pressão do abdômen e ela não for para baixo, o que acaba acontecendo? Além de Pressão. piorar a pressão, eu não consigo administrar a pressão do abdômen, aí eu vou fazendo Ai. abdominal convencional. Se eu tenho já uma predisposição em relação à incontinência urinária, o que acontece? Eu começo a piorar essa Uhum. incontinência urinária. Se eu já tenho uma diástase, o meu músculo já está afastado, o que acontece? Olha só, quando eu faço, a minha barriga ela vai cada vez mais para frente e é isso que acaba piorando. Por isso, a gente não recomenda os abdominais convencionais e sim o treino hipopressivo, que ele faz exatamente o contrário. Se a barriga está lá para baixo, conforme a gente vai trabalhando a respiração o tempo todo, eu trago esse abdômen para cima, então eu alongo, aliviando a pressão e eu vou compactando. Eu alongo e compacto. E o que acaba acontecendo? Conforme eu for fazendo, primeiro eu vou começando a trabalhar, aos pouquinhos. Uhum. Por isso que o treino é um treino diário, mas é um treino curto e intenso. Ele tem duração de 5 a 8 minutos por dia.
Eu vou puxando essa barriga, vou puxando. E é como se eu estivesse colocando uma cola aos pouquinhos. Uhum. Passando essa cola, passo. De repente, o que acontece? O meu músculo, eu ganhei tônus muscular. O tônus muscular nada mais é do que aquele. Tanto, dá um exemplo, por exemplo, de um braço. Quando o meu braço, você olha para alguém que já treina há bastante tempo, você não precisa falar que aquela pessoa treina. Só de você olhar, você já vê que tem aqui uma rigidez, tem um formato. A Tá. mesma coisa acontece com o seu abdômen. O abdômen é um músculo. Quando você ganha tônus muscular, o que acontece? Você não precisa ficar contraindo o abdômen. O seu músculo, ele já está ali ativado o tempo todo, porque é como se você estivesse realmente colocando um cinturão, fazendo a sua Uhum. cinta modeladora natural. E aí você vai ficar parada, sem precisar fazer nenhum tipo de força para contrair, ou nenhum tipo de ativação, e seu abdômen, a gente fala que fica compacto. E até Uhum. mesmo, Ju, existem 3 fatores que acabam interferindo na estética do abdômen. O primeiro é a diástase, que é o afastamento do músculo. O segundo é a falta de tônus. Se você aperta a sua barriga e você só sente com acidez, você não consegue localizar o músculo, você não tem tônus muscular. O que o tônus muscular faz? Ele segura a sua barriga. Quando ele segura a sua barriga, quando existe um aumento de pressão, que é no caso de uma tosse, eu vou tossir, eu vou conseguir segurar meu abdômen. Ele não vai Uhum. para frente Uhum. quando eu vou tossir, porque Uhum. o meu músculo segura. Uhum. E o segundo fator postural. Então, o que acaba acontecendo até no caso da Ju? Até por ter gêmeos e acabar fazendo muita contração de abdômen, o que acontece? O quadril ele começa a ir para frente. E quando a gente para, a gente percebe que a postura acaba ficando mais debilitada, porque eu começo a jogar o quadril lá para trás e eu fico tentando arrumar as costas. Uhum. E não é as costas que eu ajusto. Eu tenho que ajustar o quê? Fazer esse crescimento de tronco ativando os músculos profundos. E uma das características até mesmo de quem tem uma postura ruim é as costelas, elas acabam sendo próximas uma da outra, ou também outro fator que você consegue verificar é manter a linha do quadril próxima da linha das costelas. Então Uhum. você percebe que uma pessoa que não tem postura e a barriga vai lá para frente, e depois quando a gente chega liberar Sou os eu. comentários, me falem aqui se vocês conseguem observar. Uhum. Calma que a gente vai ajustar isso sem progressivo. O que acontece? Aí eu fico tentando contrair o abdômen. Aí eu vou lá e falo assim, vou contrair o abdômen. Você acha que está adiantando eu contrair o abdômen? Não. Não tá, porque olha só como que a minha costela, ela tá próxima da linha do meu quadril. E o que o progressivo faz? E por que melhora a parte estética do abdômen? Eu trabalho esse alongamento de tronco. A partir do Uhum. momento que eu afasto a linha das costelas com a linha da cintura, a linha das costelas com a linha do quadril, eu tenho cintura. Eu ganho aqui esse afastamento e quando eu ganho esse afastamento, eu consigo melhorar a postura. Diferente Uhum. de eu fazer uma contração de abdômen. Porque não adianta nada, minha barriga tá lá para frente, eu tento contrair o abdômen, fico tentando contrair, arrumando as costas e eu não ajusto o principal, que é a base do Tá. meu corpo, que é o centro. E aí dá aquela dor nas costas, né? Eu tô me identificando 100% com o que você tá explicando, né? E eu lembro que eu tô pensando, né, que você falou, porque eu treino, né? Então e aí você me falou, o meu abdômen, ele é totalmente contraído, ele é forte, mas ele é contraído, né? E aí eu fico imaginando quantas mulheres também não tem isso. Eu treino, treino, treino e a barriga tá pra frente. Porque é isso que você falou, é essa distância, essa coisa. Nossa, porque agora com a respiração, nossa, é tão Você bom. vai sentir. Primeiro que foi difícil. É difícil você fazer essa respiração que você vai crescendo. Eu ainda tenho que pensar nela para eu ir esticando assim o meu abdômen, mas é muito gostoso. Eu fico, meu Deus, quanto espaço que tem dentro É de mim. isso. E o que acaba acontecendo? Tem 2 tipos, até em relação à avaliação, para poder saber se o assoalho pélvico está rígido ou se ele está fraco. Quem faz é a fisiopélvica. Então, até a Ju Uhum, fez essa fiz, avaliação é. e até foi muito bacana a gente trabalhar, fazer esse trabalho integrado, porque depois a gente fazendo uma anamnese, até a gente conversou e falou, não, mas você tem tônus muscular, seu abdômen é forte, não é fraco. E aí a gente falou que a fisiopélvica avaliou e ela relatou que o assoalho pélvico está tenso. E o que acaba Uhum. acontecendo? Quando o assoalho pélvico está tenso, muitas mulheres acabam fazendo pompoarismo. Então, por quê? Porque a gente vê às vezes na internet e sem fazer uma avaliação com a fisiopélvica, acaba fazendo contração. Só que o que o músculo precisa? Ele precisa de relaxamento, ele precisa do trabalho ao contrário. Uhum. Porque quando o meu músculo ele é forte, mas eu fico totalmente tensionada, que é fazendo aqui contração de abdômen o tempo todo.
O que que acaba Uhum. acontecendo? Eu começo a transferir os meus órgãos para baixo o tempo todo. Eu não trago eles para cima, porque eu não deixo nem eles trabalhar. Eu não tenho esse Uhum. afastamento, esse alongamento. E quando a minha musculatura, que é no caso da Ju, ela está totalmente tensionada, meu abdômen é forte. Só que eu preciso o quê? Trazer, reposicionar os órgãos. E com o treino Uhum. respiratório, eu consigo reposicionar os órgãos, aliviar essa compressão. E aí sim eu começo a aliviar a compressão aqui da lombar e também melhorar a dor na coluna. E o principal, que é não ficar sobrecarregando o assoalho pélvico. Eu trabalhar o reposicionamento desses órgãos, porque aí quando você fizer qualquer tipo de esforço, e é até legal, Ju, a gente falar que esforço não é só na academia, é Uhum. tossindo, é espirrando, é É, pegando uma criança no é. colo, é fazendo qualquer tipo de movimentação que exige estabilização. Aí, do Uhum. nada, o que acontece? Você tem perda de urina. Aí você fala assim, É, caramba, eu perdi ia falar que urina. se alguma mulher tem esse problema, né? Não fica, os comentários não ficam gravados aqui, não, gente. Só pra gente entrar aqui na conversa. Mas é isso de espirrar. Eu tenho até um meme, eu tenho um Reels, assim, outro dia que eu vi, que falou assim: só as mamães vão entender. A mulher espirrando e cruzando a perna, assim, foi espirrar, ela fez, aí ela cruzou a perna rapidinho. Eu falei, gente, é muito verdade. Pois é. E É. muitas mulheres acabam tendo até um vergonha de falar sobre isso. E eu Uhum, tive incontinência urinária, então, tanto que eu uhum, descobri o hipopressivo em 2016 porque eu tive incontinência uhum. urinária. E era por Uhum. um fator do quê? O mesmo caso da Ju, de estar com o abdômen mais forte, mas contraía muito o abdômen e muita corrida. Eu tenho E eu falava certeza, é assim, isso que eu ia falar. Eu tenho certeza que muitas mulheres que praticam esporte, né, que com não, saltos. né, que faz abdominal, que corre, né, ou que salta, enfim, que tem o abdômen forte. Eu queria até te perguntar isso, se isso é até um fator, né, para que isso aconteça. Porque, por exemplo, quando eu fiz o exame, né, com a fisiopélvica, ela falou: Meu Deus, o seu assoalho pélvico ele é super forte, ele tem força. Você não consegue relaxar. E É aí isso. vem a isso que você falou, né? E eu ficava pensando: Nossa, eu pensava que eu tinha que fazer pompoarismo, né? Fazer Sim, esse exercício de soltar. Mas o meu problema não é contrair, o meu problema é relaxar. É muito difícil para eu relaxar essa parte. Eu acho que foi que a gente conversou, né? Em off, que era que por eu não saber, né? Por eu sempre estar tensionando o meu abdômen para eu tentar manter a minha barriga para dentro e até a minha postura mais reta, né? Eu, né, sempre jogar para o meu abdômen. Primeiro que vai ficar gravado assim, amor. Primeiro que eu tô fazendo totalmente errado, né? Isso, e o meu corpo, mas é inconsciente. O meu sim. abdômen tá o tempo todo contraído, o tempo todo fazendo essa compensação, né? De coluna e abdômen. Acho que, gente, isso Isso. deve ser assim um cansaço interno. E outra coisa que eu ia te falar é da respiração. Porque isso deve dar o quanto, né? Porque o quanto a gente não tá nessa posição, nessa postura que você mostrou, assim, né? Que é para frente, né? A costela, né? Como é que fala? É a costela. O E, quadril e o mesmo. quadril A para pélvica. dentro, né? Perto. O quanto não está comprimindo e quanto de ar você não está economizando ali dentro de Sim, você, não? tanto que um dos benefícios, é isso mesmo, um dos benefícios do treino hipopressivo é a melhora da capacidade pulmonar. Então, existem, até, tem vários alunas que começam a fazer e falam, se eu não estou mais cansada, Uhum, por que que eu estou mais condicionada? Simplesmente porque você está respirando. Então, você está melhorando a capacidade pulmonar, porque você acaba não ficando exatamente isso. Quando uhum, você está totalmente desalinhada em relação à postura, ou respirando só pela barriga, depois eu vou até pedir permissão para fazer um teste aqui com uhum, vocês, meninas, que quem está uhum. na live, a gente vai fazer um teste prático para vocês Ah, avaliarem a legal. respiração de vocês. Isso, Jéssica, a respiração diafragmática. E o que acaba acontecendo? Você acaba respirando só pela barriga. E aí, outro ponto, Ju, você está, além de respirando pela barriga, o tempo todo você está sentada. Só Uhum. que assim, ninguém consegue sentar, começa aqui, ó, escorregar. E aí você não tem esse ganho de consciência. O que que você faz? Fala, nossa, eu preciso arrumar as costas. Aí você fica
tentando arrumar as costas o tempo todo. E Uhum. qual que é um ajuste simples? Ajustou? Eu preciso ajustar o quadril. Então, sempre ajustando ali a base. O que que eu preciso? Puxa o bumbum para o lado, puxa o bumbum Vou para até o puxar outro. uma aqui. Isso. Aí fala que assim, gente, eu brinco que é dica de encontro. Ali a gente fala que quer manter postura, tem entrevista de emprego ou algum local que você fala, não, eu quero manter postura, mas está ficando muito tempo cansada. Ou trabalhando Discretamente. mesmo, discretamente, a gente puxa o bumbum para um lado, puxa o bumbum para o outro. E quando você faz, o que você faz? Você abre a base do bumbum. Então, você sentando no ossinho. Se você encostar aqui a mão, você vai sentir os isquios. Sentiu aqui os isquios? Pronto. Olha a diferença da minha Muita postura. E você diferença. pode fazer até um teste de casa. Quem está em casa, tiver uma cadeira aí perto, senta com o quadril para frente, que é isso que a gente acaba fazendo o tempo todo. E agora, puxa o bumbum de um lado, puxa o bumbum do outro e tenta e senta. Só observa. Você vai perceber que Muito não bom. vai ter nem necessidade de você ficar forçando as costas lá para trás. Tudo isso porque você arrumou a base. Por isso que a gente conseguir associar e trabalhar, quanto mais alongada eu estiver, mais confortável eu vou ficar. Tanto quando eu estiver sentada, quando eu estiver parada em pé. E o que que a gente Uhum. faz? A gente fica contraindo o abdômen. Quando eu falo que até eu, como profissional, eu aprendi a vida toda que a gente tinha que contrair o abdômen. Então aí você fala, tá, contrai o abdômen. Até as meninas que estão na live, meninas, se vocês contraem o abdômen, ou quem tiver, né, até tiver algum homem, me fala se vocês estão acostumadas a contrair o abdômen. Ficar, Porque né? a vida toda a gente escutou da mãe Uhum. bater as costas e falar, arruma as costas. E não é É. as costas, é o quadril, que é o que eu acabei de ensinar a vocês. E o principal também é essa contração de abdômen que a gente faz o tempo todo. Me fala que Uhum. muito o tempo todo. E aí o que acaba acontecendo? Até a Débora falou, acaba aumentando a rigidez dessa região. E aí, Ju, inconsciente no nosso dia, a gente começa o quê? Isso, coloca a cadeira, a barriga para dentro. E aí você vai percebendo que você vai fazendo isso involuntário. E aí o que acaba Uhum. acontecendo? Eu quero ter uma barriga, eu quero manter a postura, mas o tempo todo eu estou aqui, ó. E até eu brinco que a gente esconde o bumbum. Então você Uhum. percebe que o bumbum fica lá para dentro. Por É. quê? O tempo todo eu estou aqui, ó, contraindo o abdômen. Só que o que eu preciso? Eu preciso aliviar a compressão dessas vértebras. Eu preciso Uhum. alongar esse tronco e não contrair o abdômen. Então, Ô, tanto que a gente Si, usa até o comando de ativação. eu Diga. ia eu ia te falar isso para você mostrar que é uma coisa prática, aquela liberar o diafragma, que eu Ah, acho que ajuda ótimo. muito, muito. Ajuda, meninas. E, e o que é mais legal é que todo mundo consegue fazer essa liberação. Ó, não, sempre esqueço, mas esqueci. Isso, é isso É. mesmo. Ó, olha só. Não, e detalhe, olha o que acontece isso na prática. Eu falo que a minha câmera está um pouquinho mais para baixo, para dividida, mas ó, pensa aqui. Tô aqui totalmente desalinhada. Aí a mãe vem, bate nas costas e fala assim: peito para fora. Olha só, minha coluna já ficou estragada. Aí começa a sentir dor. E aí barriga para dentro. E aí na parte, cadê a parte? Cadê o bumbum? Cadê o alinhamento? E não é Uhum. isso. O alinhamento, ele sempre começa do pé. E quando eu começo do pé, eu começo a reprogramar, realinhar a postura, aliviar essa pressão, e aí eu acabo ficando mais alongada. Uhum. O crescimento é para cima, Ju. E todo mundo acaba fazendo o crescimento para trás. Olha a Uhum. compensação, a barriga para frente. É. Então, por É. isso que eu sempre falo, observar o que está errado. Quando você vê o que está errado, fala, meu Deus, eu faço isso. E aí é inconsciente. Aí você fala, tá, como que eu vou ajustar? E é isso que faz toda a diferença. E um dos Uhum. ajustes é fazer a respiração diafragmática. Só mostrando o que é a respiração diafragmática. É uma respiração onde, quando eu faço uma inspiração, as minhas costelas sobem. E quando eu expiro, costela desce. Então eu trago para cima o meu abdômen. Expirou. Muito bem. Vamos fazer até um teste. Vou pedir para as meninas, pode fazer, ou até mesmo quem tiver as meninas em pé, pode fazer para vocês observarem a ficar em pé e colocar a mão bem suave na barriga e a mão na costela. E faz 3 vezes uma respiração normal. Respira normal. Isso. E começa a observar 3 vezes. Mais uma vez. Inspira. Expira. A última vez, inspira. Expirou. Isso, muito bem. Agora, Ju, você pode até liberar os comentários só para as meninas me falarem. Meninas, quando vocês respiram, a costela de vocês sobe
ou é a barriga que é predominante, que se movimenta? Quem que se movimenta quando vocês fazem a inspiração? É a costela que vai subir, que é a respiração diafragmática, o diafragma sobe, ou é a barriga que acaba movimentando? Quem vai chegando agora, fazendo o teste ali, só respirando 3 vezes e nos falando aqui nos comentários. Eu vou responder por mim, né? Que desde que a gente começou a fazer, era sempre a barriga. Era muito difícil, né? Tanto que na primeira vez que a gente fez, agora eu já sinto mais a costela, né? Abrindo, mas eu Perfeito. ainda sinto que tem uma resistência do meu abdômen para ele subir. Ah, Carol, maravilhosa. Sim, é isso mesmo. E é super normal essa resistência, porque você pensa, a vida toda eu respirei pela barriga. Aí do nada você fala, não, eu vou eliminar, eu vou perder essa A barriga barriga vai aqui. para frente, né? Isso. Em Aí vez o de... que que a gente acaba fazendo? A gente faz o quê? O errado. E tentando erguer. Não, tô conseguindo respirar pelo diafragma. Mas espera aí, você tá respirando pelo diafragma ou você tá fazendo uma compensação com as suas costas? Por isso Uhum. que não é, o movimento não é estufa peito, com as costas lá para trás, peito aberto. Não é isso. Eu preciso saber que as minhas costelas, elas têm que movimentar. E quando eu faço a respiração, eu não respiro pela barriga. Olha o que acontece com a minha barriga se eu respiro só pela barriga. Como Uhum. que você quer ter uma barriga? A gente fala eliminar a barriga e diminuir essa pressão no assoalho pélvico, que é o principal em relação à saúde da mulher, se o tempo todo que eu estou respirando, eu estou aqui. Eu não faço nenhuma movimentação de puxar para cima. E isso a gente faz é muito inconsciente. Muito, muito inconsciente. Boa tarde, Carol. Uhum. E é inconsciente. Aí tem a liberação do diafragma, que é o que eu passei para você, Ju. A liberação do diafragma, gente, é muito simples. Por quê? Se eu quero respirar agora, eu falei, não, agora eu já sei que eu respiro pela barriga e é isso que acaba prejudicando, né? E até tendo alguns sintomas. Então, vou começar a liberar pelo diafragma. Mas adianta você fazer, ficar forçando lá atrás? Não adianta. Então, você tem que ir aos pouquinhos mesmo fazendo essa liberação. Então, o primeiro fato é o quê? É liberar o diafragma. O que que é o diafragma? O diafragma é um músculo, ele na verdade ele é um músculo super importante porque ele envolve aqui toda a nossa caixa torácica. E quando você faz uma inspiração, sem forçar mesmo, e é deslizar os dedos embaixo das costelas. Meninas, quem estiver fazendo, faz em pé e depois eu vou dar dica para vocês como que vocês fazem no dia a dia. É mais Mas é difícil fazer inspirar, sentado mesmo, é bem sim, difícil. e posicionar os dedos embaixo das costelas. Quando eu faço isso, e não é carinho, não adianta eu fazer aqui carinho, porque não está fazendo nada, e é normal o dedo não entrar. Depois vocês vão me falar se o dedo de vocês entrou ou não. Só que quando eu faço essa movimentação, essa liberação aqui do diafragma, o que acontece? Inconscientemente, quando eu começo a deixar mais solto o meu músculo, eu vou começar a respirar e falar, nossa, automaticamente eu estou É respirando muito mais aqui pelo diferente. É diafragma, muito. simplesmente porque o músculo está solto. Se o Uhum. músculo está preso, como é que eu vou tentar respirar? Eu vou tentar subir, mas não dá, porque a musculatura está tão tensionada que aí é muito mais fácil respirar só pela barriga para frente e para trás do Uhum. que para cima. Até o Gente, intestino funciona melhor. funciona. O Não, diafragma tem não é totalmente impressionante. relação É, com o eu, intestino. nossa, eu vou começar a recomendar até para as meninas do detox hormonal, eu recomendo uma massagem abdominal, eu vou começar a recomendar a liberação do diafragma, porque é muito incrível, assim, Sim. como solta, né? Como movimenta. Não, não vai dar nenhum problema, mas movimenta. Até Vamos as ver. meninas que fizeram, tem alguém que fez ali, me fala se é rígido ou maleável. E não pode fazer com creme, hein, Ju? É uma coisa, as pessoas vão fazendo com creme, aí vão fazendo aquela massagem, tudo gostoso. Não, os dedos têm que entrar mesmo. E é super normal não conseguir inicialmente deitada de barriga para cima, que é a dica de ouro que eu vou dar para vocês, É, hein? Deitada de barriga para cima, qualquer horário do dia, vai lá, inspira, especialmente sem se alimentar, pelo menos não depois do almoço, porque não vai é, conseguir liberar umas o 2 horas, diafragma. né? Isso, Você duas me horas. falou. É. Inspira e libera o diafragma. Tá passando um café? Passa o café liberando o diafragma. E aí você vai perceber o quê? Que mudando o padrão respiratório, que é isso que o treino progressivo faz, você consegue, além de trazer aquela barriga para cima, massagear os órgãos que ajuda no funcionamento do intestino, quem tem algum tipo. Porque simplesmente o que acontece com nossos órgãos? Você está achatando eles o tempo todo. Então, quando você alivia essa pressão e massageia essa região,
aí sim o funcionamento dos órgãos melhora, né? Uhum. Desde melhora de incontinência urinária, melhora o prazer durante a relação sexual. Então a gente Uhum. melhora a lubrificação e é muito legal, porque é uma coisa muito simples. Eu brinco que as meninas lipopressivas às vezes pode também ajudar, né? Começam alguns outros fatores. Ó, a Carol aqui, que é minha aluna, liberar o diafragma, ó, ajudou a ansiedade. Carol, ó, é isso mesmo. Quem tem o diafragma muito rígido é tenso. Acaba É. tensionando a musculatura e acaba ficando mais ansiosa. Eu achava que o meu ia ser mais, pelo tão tensa que eu estou no momento, mas até que não estava tanto. Mas é muito. Quem me falou isso foi uma minha osteopata, estava falando sobre a tensão, né, no diafragma, da ansiedade, ou do estresse, ansiedade com a ligação, quão rígido é o diafragma. Acho que também a gente fica, né, acho que tensiona toda essa parte. Eu não sei a teoria. E ele está muito relacionado, desde relacionado a medo, acaba o diafragma e isso acaba gerando ansiedade. Então, Ah, existem alguns outros fatores nessa parte, um pouquinho de terapias alternativas que associa uhum. muito o diafragma ao Medicina medo. chinesa é o diafragma, porque acho que o pulmão liga ao medo, né? Também, o pulmão É isso tá mesmo. ali, Você não né? respira? Exato. Ai, demais, eu adorei. Que mais que eu ia te perguntar? Tanta coisa para te perguntar, eu amo tanto esse É, assunto sobre o intestino, sobre, sim! sobre 2 horas antes. Uma coisa simples que todas podem fazer é a liberação do diafragma, já a Isso mesmo. respiração, como você ensinou, né? De você abrir. É, E é até interessante, Ju, aprender esse passo a passo. Eu falo até que as meninas acabam vendo algumas coisas na internet e vai ficar muito preocupada a fazer postura, a fazer o vácuo, a fazer outros tipos de coisa. E não é isso. O primeiro passo tem que ser aprender a respirar. Porque pensar, se eu vou começar a me organizar desde o fator. Lembra que o progressivo ele tem 3 pontos que são excelentes em relação aos benefícios, os principais de perde diástase em quem é mãe, recuperando o abdômen, ganha tônus muscular, então mesmo se você não é mãe, você ganha tônus muscular nessa região, fortalecendo e administrando essa pressão no abdômen. E o terceiro é melhora postural. uhum. Agora, se eu quero melhorar a parte postural, não adianta eu querer fazer um monte de movimentação em postura, sendo que eu não sei respirar. Então, eu sempre começo fazendo a respiração deitada, para eu conseguir associar, para não ficar fazendo aquelas compensações. E aí, depois, na próxima semana, eu subo outro degrau. O protocolo tem 12 semanas. A gente começou agora, e a gente está fazendo só a respiração. Ainda que eu já praticava, eu já sei as posturas, mas realmente faz toda a diferença. Eu não estava respirando direito, né? Então, eu tô ansiosa para a gente terminar esse mês para a gente começar nas Sim, posturas. vai ser ótimo. Ai, não, maravilhoso. Alguma pergunta, meninas? Alguém tem alguma pergunta aqui para Simone? Vocês podem sempre contactar ela, gente. Assim, quem puder, quem não seguir ela, já segue ela aqui, que ela posta uns vídeos maravilhosos. Eu adoro tudo que você explica. Eu acho tão válido, principalmente para as mulheres, né? A Carol, Muito do que, maravilhosa. muito do que a gente estava falando sobre a diferença também do exercício entre mulheres e homens, né? Então eu Sim. adoro abordar sobre esse assunto e isso é uma coisa isso na verdade, eu estava pensando, foi o primeiro contato que eu tive também dessa diferença entre mulher e homem, como a gente aprende tudo igual, né? E como não deveria ser, né? Porque Sim, eu falo da faculdade, né? é, A gente na faculdade se aprende totalmente tudo igual. Então, assim, corpo humano é corpo humano. é, E pronto. E depois, quando exato. a gente começa até mesmo a aprender a falar sobre o assoalho pélvico, o assoalho pélvico, ele é a cama elástica da mulher. Então, vamos pensar assim, o que acontece, não só na mulher, né? Mas vamos usando como mulher como referência. O que que eu preciso? Quem que segura os meus órgãos? O meu assoalho pélvico. E se eu não trabalho bem, não trabalho bem específico com essa região, eu não faço esse fortalecimento do abdômen, se o meu assoalho pélvico, se a cama elástica está furada, o que, que vai acontecendo? Aí são os prolapsos. Uhum. Que os prolapsos, até em uma relação de. Por isso que a gente fala que tem que fazer também até um trabalho preventivo, a gente não pode esquecer disso. Porque muita gente Uhum. fala assim, perda de urina é só quando fica idosa. Não. Ou não, Uhum. e a Uhum. gente pode falar que assim, os órgãos caem, caem, mas você vai esperar até ficar idosa para poder cair, ou até mesmo assim, no caso, não associar que pode ocorrer essa queda,
mesmo não sendo idosa. E aí o que Uhum. acontece? Essa cama elástica, eu vou ali, eu vou espirrando, eu vou tossindo, eu vou mantendo uma postura desalinhada. E aí o que acaba acontecendo? A cama elástica vai furando. Quando fura, eu começo com esse aumento de pressão, eu começo a ter um prolapso exatamente porque eu estou empurrando todos os meus órgãos para baixo o tempo todo. E isso ocorre a perda de urina, pode acontecer até uma perda fecal entre o dor durante a relação sexual e o aumento da pressão na lombar. Uhum. Então, por isso que eu preciso o quê? Fazer o trabalho contrário. Eu preciso trazer esses órgãos para cima, mas não é só trazer eles para cima. Eu preciso estabilizar eles. E é isso que o Uhum. progressivo faz. Porque eu trago os órgãos para cima e, ao mesmo tempo, eu vou mantendo o fortalecimento dessa musculatura. Porque aos pouquinhos o que acontece? Quando existe um aumento de pressão, meu músculo é tão forte que ele para aqui. E Uhum. é isso que faz. E a minha cama elástica está aqui, ó, bonitinha, segurando e sustentando meus órgãos. É. Por isso que é tão importante a gente trabalhar bem específico e não esquecer do assoalho pélvico. Não, é demais. E até você estava falando da cirurgia, né? Não que não adianta, mas é que vai. Porque eu falei, que eu fui aqui na clínica daqui e a fisiopélvica falou assim: ai, não, não faz cirurgia porque não adianta nada. E aí eu falei, imagina que não adianta nada. Aí eu falei para você, você falou, realmente não vai adiantar nada e Adianta, você, né? ela fecha a diástase. É, Então, a diástase vai é. fechar. Só que o que vai acontecer durante a cirurgia? Lembra até mesmo que o que a gente estava conversando desse alongamento de tronco? Não vai acontecer. Por quê? Se eu tenho uma barriga aqui, eu vou fazer uma cirurgia. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, vamos dizer que vai tirar ali a pele, vai fechar a diástase e vai costurar. Vai melhorar a Uhum, estética? Vai, porque vai tirar a pele, vai tirar aqui gordura, às vezes vai fazer uma lipo junto. E aí o que aconteceu? Eu mantive. Só que olha o espaçamento. Eu não tenho esse espaçamento, ele continua. Se você uhum, observar a barriga de quem fez cirurgia, ela pode ser que, e quem não faz um trabalho específico, por isso que os médicos recomendam o progressivo antes e depois da cirurgia, porque é como se você estivesse fazendo, colocando uma colcha bonita num colchão furado. é. Porque você vai, da mesma forma, ficar encurtada e você não vai trabalhar esse alongamento. E até o Uhum, principal, Ju, por isso que os médicos pedem para fazer progressivo antes, fortalecer essa musculatura, porque eu preciso já ir para a cirurgia, quem acaba ficando, alongada. Se eu vou uhum. encurtada, se eu não tenho mais pele e ele costurou essa região, eu vou ter até mais dificuldade Para de fazer esticar essa movimentação, para esticar. depois. E É, quando nossa, nem tinha acontece pensado nisso. isso, esse alongamento, o que acontece? Eu começo a aumentar a compressão lombar. Hum, Então, por hum. isso que algumas mulheres que acabam fazendo a cirurgia, além pela falta, por achar que não precisam fazer um fortalecimento específico, começa a sentir dor lombar. É. Simplesmente porque você colocou uma colcha bonita no colchão furado. Não, Então, genial. fortalecer essa base, que são esses músculos estabilizadores, ajuda a você melhorar a postura, melhorar a tônus muscular, a administrar essa pressão no abdômen, porque se você está tossindo e você não tem controle da sua barriga, isso quer dizer que o seu músculo não está forte. Uhum, uhum. Ju, vamos fazer aquele teste que eu fiz para você da barriga? Vamos, vamos. Co- Meninas, eu brinco que eu sou dessa de fazer teste e mostrar, assimilar, porque fica mais fácil, né, Ju? Uhum, A gente entender um pouquinho mais ali na parte uhum. prática. Então, meninas que estão até sentadas, pode até sentar ali numa cadeira ou ficar em pé, tanto faz. Só quero que vocês coloquem a mão na barriga de vocês e vai tossir 3 vezes uma tosse seca. Eu Tossiu. vou fechar aqui, vai. Ah, tá bom. Tossiu. Coloca pra fora mesmo. Isso. Como que a barriga se comportou? Como essa barriga, se ela foi obediente ou não? Ela, quando você tossiu, gerou uma pressão para fora? Se gerou uma pressão para fora, o que acontece? Não tem tônus muscular, porque lembra que o tônus muscular é o que segura e estabiliza esse abdômen. Se gerou uma pressão para fora e para baixo, você pode, o tempo todo, o que acontece quando você faz esforço? Gera uma pressão direta no assoalho pélvico. Coitado do assoalho pélvico, que tem que ficar sustentando todo esse aumento de pressão para baixo. Se o abdômen ele vem para dentro, você tem força, tem tônus muscular. E se ele acaba se movimentando pouco, é porque você tem esse conjunto de tônus de força e tônus de estabilização. Faça um teste aí, hein? Já me fala aqui, já tosse 3 vezes, como que o abdômen se comporta. Vou falar de novo. Primeiro, ele foi para frente, o abdômen. Segundo, ele foi para frente e para baixo. Terceiro, ele entrou para dentro. E o quarto, ele não se movimentou.
Tem alguém que fez o teste? Eu fiz, o meu vai para dentro, mas parece que também é para baixo. Você não me deu essa Isso. opção, mas é para dentro e Sim, para baixo. isso. Mas no seu caso, Ju, lembra até que eu conversei contigo que você tem força no seu abdômen, porque o abdômen, você contrai muito ele, você tem força. E o Uhum, que acaba conseguindo ter força dos músculos estabilizadores que administram para ele não ir para baixo. uhum, E aí, o que você faz? Quando você faz força, você aumenta essa tensão para baixo em direção uhum. do assoalho pélvico. É isso E aí. é isso que acaba tendo essa perda. Ó, entra para dentro e para baixo. É Sim. igual. Sempre que vai para baixo, ó, você acaba não tendo força. É o quê? Uma sobrecarga para os seus órgãos. Aí Uhum, você para e pensa, Ju, imagina quem tem continência urinária e começa a correr, começa a saltar. Você imagina a pressão que não. tem o tempo todo, e aí, em relação ao assoalho pélvico, e aí a gente fala, não, treinamento é tudo igual, para homens e mulher. Não, 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 não. Pavor, eu tenho pavor. Ai, que legal. É isso aí, Carol. O seu é momentâneo. Tem que fazer ali as ativações que faz toda a diferença. Ó, para fora e para dentro, ok. Aí você percebe que tem falta tônus muscular também nessa região. É. E até, Ju, o que é legal até do hipopressivo, e eu sempre falo para as meninas, até as suas pacientes, né? A gente sabe que às vezes a gente quer tanto resultado muito rápido, só que o treino hipopressivo, você consegue fazer essa reprogramação rápida. E o Uhum, que é mais legal, até mesmo das meninas falar, caramba, até o estímulo. A gente fala que a gente gosta de ter a dopamina, que a dopamina nada mais é do que um neurotransmissor que ela vai te dar uma sensação de recompensa, né? Você uhum, uma motivação para você ir atrás da recompensa. uhum, E é muito legal porque, como o resultado é rápido, e você fala, como que faço? Aí, de repente, você vai ver a sua respiração, ela já mudou o uhum, padrão. E é um fator muito legal para a gente começar a fazer atividade física, né? Às vezes a gente não uhum. tem tempo, É, mas o treino dura de 5 a 8 minutos por dia. sim. A Marina perguntou o que que significa para. Para frente, né? É. Para frente, você acaba não tem tônus muscular no abdômen. Então pode ser também ali uma diástase, eu não sei se você é mãe ou não, mas quem tem a diástase também é bem característica jogar esse aumento de pressão, a barriga e ir também totalmente para frente, ou falta de tônus muscular. Então precisa fortalecer, criar esse cinturão natural. Você estava falando da diferença, né, de treinar, né, das mulheres que correm e tal. Eu estava pensando, né, que desde que eu comecei aqui na academia, aqui, eu tô atrás de um personal trainer, né? E aí eu falei, não adianta, eu preciso de alguém. Aí eu fiquei pesquisando, eu falei, mas eu preciso de alguém que entenda de mulher, não que treine mulher, que entenda realmente. Sim. Eu sincronizo o meu treino, né, com as fases do meu ciclo. Então, além de ter essa, né, de que tem que respeitar o assoalho pélvico, os tipos de abdominal, tipo de exercício com impacto, né? Tem isso que muitos treinadores ou passam, ou até alguns respeitam, como ainda bem que eu achei uma na Espanha quando eu morava na Espanha, mas aqui eu não estava achando. Aí quando eu achei, eu falei, meu Deus, graças a Deus. Ainda bem que eu achei alguém. Porque eu não consigo. E a gente estava falando sobre isso, né? Do você entender. Porque no momento que você entende o Sim. que causa no seu corpo, tanto os malefícios quanto os benefícios, é impossível você ignorar. Você não vai ficar ignorando Sim. depois de uma aula dessa, você ignorar, vai para academia, ficar pulando igual uma louca, correr, fazer o crunch, né? Tipo, não Sim. dá para você ignorar, que não vai funcionar. E você pensar que louco, né? Quantas mulheres não se matam aí fazendo, sei lá, 20 minutos de abdominal, suando, causando aquela tensão, sendo que pode estar ali respirando por Sim. 8 minutos e ter uma barriga muito, muito melhor. Com certeza. E é muito legal também a gente pensar que o quê? Esse ganho de conhecimento, eu sempre falo que ganho de conhecimento é poder. Porque aí você fala, tá, pode fazer abdominal profissional? Tá, pode, para quem? Quem? Uhum. Então é muito importante isso, assim, a gente associar. E quando você conhece seu corpo, você fala, caramba, é verdade, quando eu vou tossir, minha barriga vai para frente. Nossa, eu tô tendo perda de urina. Caramba, eu não consigo estabilizar o abdômen. Quando eu faço um agachamento, a minha barriga vai para frente o tempo todo. Opa, é um ponto a se observar, porque a gente acaba Uhum. esquecendo disso. Ó, ai, que legal. Olha só que bacana que a Carol relatou aqui, que além disso, dos benefícios, aumentou a percepção no corpo, me deu mais consciência corporal e concentração na hora de executar os exercícios da academia. É isso Não, mesmo. com certeza. Com Por- certeza.
absoluta. Porque é isso, não é só pra barriga, vai ser o treino Corpo inteiro. todo. E aí você tem que pensar o quê? Você fala, peraí, nossa, por isso que eu sempre trabalho muito, até, Ju, com o que tá errado. O que tá errado? Hoje vocês já conseguiram observar até. Peraí, se a minha respiração é uma respiração abdominal, não tá legal, posso ajustar. Uhum. Se eu tô arrumando a minha postura e eu tô arcando as costas, que é o errado, não tá legal, vamos ajustar. Se eu tô sentando com o quadril lá para frente e eu preciso ficar ajustando as minhas costas, tá errado. O ajuste é no quadril. Então, quando você sabe o que tá errado, você começa a olhar aquilo com um significado para você ajustar. Porque uma coisa Uhum. é falar para você, Ju, tem que comer banana, tá, Ju? Ju, tem que comer banana. Não, tem que comer banana. Não. Agora, se eu falar para você, olha, não adianta você comer um brigadeiro, que ele é menor, mas a densidade calórica dele é maior, e aí você vai ficar com fome, você vai explicar por que esse brigadeiro não é interessante naquele momento, né? Até no processo de emagrecimento, ou deixar de comer uma comida para comer aquele brigadeiro que é pequenininho, mas a densidade calórica é maior, e comer, vamos dizer, um prato de comida, não vou nem falar uma banana. Aí É. quando você entende que o quê? E aí eu explico a diferença da densidade calórica, por que aquilo vai te dar fome, qual que é a combinação, o que tem ali, que não é tamanho. Porque senão você olha para o tamanho, aí você vai dando aqueles belisquinhos. Aí você vai beliscando, 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 aí você fala, ai, não vou comer, porque eu já comi, e eu comi bem pouquinho. Mas espera aí, a densidade calórica desse pouquinho era muito maior do que um prato de comida. Então é Uhum. uma troca que não é interessante. Quando você ganha consciência nisso, você dá importância. Por isso que Uhum. eu falo, ganho de conhecimento liberta. É isso mesmo. Ai, muito bom. Meu Deus, quanto conhecimento que a gente ganhou hoje. A Fala gente tem que fazer sério. mais lives, hein? Falando Deus agora, eu do falei que eu céu, não dá até tempo de falar falando, tanta não, coisa. vamos fazer mais lives, até falando Vamos. até sobre as fases, né? Porque é muito Uhum. interessante também que as meninas busquem, né? Saibam dessa informação. E, gente, conhecimento liberta. Liberta. É. Quantas vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa errada, ficando insatisfeita em relação até mesmo à parte de resultados, mas simplesmente porque está fazendo errado. E aí a gente Uhum. faz errado, Ju, eu sempre falo e coloco três coisas. Por que a gente acaba não tendo resultados? Primeiro, não faz. Porque se você tem um grande de consciência, você começa a associar, fala, caramba, eu faço isso, e você não faz nada para mudar, você não tem resultado, simplesmente a responsabilidade é sua. A gente tem que se autorresponsabilizar. O Uhum. segundo, não é flexível. Então, a vida toda eu aprendi que contrair o abdômen, eu deveria contrair o abdômen. Que exercício abdominal convencional era o melhor exercício do mundo. E aí, Uhum. se eu não sou flexível para buscar uma outra alternativa, ou buscar um novo ganho ali, uma informação, pronto. Aí eu não adianta, eu não sou flexível. E o Uhum. terceiro, simplesmente você não sabe. Então, quando você ganha conhecimento e você sabe de algo, aí você fala, caramba, é isso. Eu posso parar de ficar frustrada ali, tentando coisas, tentando fazer até procedimentos estéticos. E o que eu preciso fazer? Ativação muscular. O Uhum. procedimento estético vai melhorar, mas não é isso que vai resolver o seu É. problema. Não Eu é estava cirurgia. justamente pensando nisso hoje, que eu precisava falar sobre isso. É bom que a gente está falando sobre isso para finalizar, mas eu estava pensando, eu acho que você até tinha comentado no seu stories ou no, que muitas mulheres não fazem o básico. Não Não lembro faz o se você, mas eu básico. vi isso, não fazem o básico. Aí fala assim, eu tô, sei lá, eu tô com celulite, eu tô com o bumbum caído, eu tô com isso, eu tô com barriga pra frente e tal, né? E sempre fala assim, eu tô com a barriga pra frente. Vou comprar o creme lá do bumbum, vou comprar um negocinho que é super caro, né? Sim, Convenhamos. com Fazer a certeza. estética, o procedimento estético daquele negócio que treme, enfim, tudo isso custa muito dinheiro, mas não tá tomando água. É Sabe assim, não toma um isso. copo de água. E eu falo, É meu o Deus do básico. céu, o básico. Né? Vamos começar pelo básico antes de gastar dinheiro, né? Com esse monte de coisa, de creme, né? De coisa, começar pelo básico, pelo corpo, pela máquina, né? O que está acontecendo aqui? Até da pele também, estava pensando. Alguém me falou do seu falou do cabelo. Aí eu estava até para responder, porque já umas três pessoas comentaram, o seu cabelo. Eu falei assim, aí eu fico pensando, eu nem lembro as marcas do shampoo que eu uso, que eu procuro comprar shampoo que não tenha. Qualquer shampoo que não tenha químico, para mim eu vou Sim, lá e lavo o cabelo. Porque o negócio não é o shampoo, o negócio é o que você come, o que você come. sim. Quando eu comecei a comer proteína, meu cabelo, minha unha começaram a crescer. Então eu fiquei pensando nisso. É água, é bater Ô, Ju, proteína, é respirar bem, mas postura. você sabe o que é isso? O Hum, simples ofende. é.
Então, assim, sabe Muito uma bom. coisa que é muito simples? É, Aí você fala, não, é muito simples, não funciona não. é. Você sabe que Imagina hoje que é isso. A água, eu vou fazer alguma coisa. é isso. A água que eu O posso ali simples, tomar. o simples ofende. Hum, Porque se não é caro, se não dá muito trabalho, se eu não ali, aí você fala, esse daí não funciona não. É é, tipo, eu brinco que antes tinha aqueles que era o produto Tabajara, é isso. O é. produto Tabajara as pessoas acabam associando. Aí você Aham. fala, quantas cintas modeladoras você já comprou? É um Nossa. Tabajara da vida, É, né? exato. Então, por quê? Porque você não foi na causa. E quando você É. resolve a causa, a diástase, ela não volta. A diástase, ela só volta se houver um novo aumento de pressão, no caso de uma nova gestação, ou se você está fazendo um aumento de pressão, estufando essa barriga e ganhando peso muito rápido e a barriga aumentou muito o tamanho. O tônus muscular, você começa ali. A postura também, porque você reprogramou a sua postura. Então, a única Intestino coisa que a preso gente também, perde... não se pessoas com intestino preso que forçam. Alguém já me falou disso, Se né? Que você já está teve diástase forçando, sobre isso. Uhum, se você está forçando o tempo todo, você está aumentando aquela pressão. O que eu preciso? uhum, Alivio, alivio. E uhum. isso com o passar, gente, o treino dura 5 a 8 minutos por dia. Depois Ai, até, ridículo. quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode me chamar. Eu fico É. super à disposição para falar, porque gostamos de falar sobre isso. E Gostamos. gostamos de falar sobre saúde da mulher, né, Uhum. Ju? Que é o principal. Ô, Si, você tem um curso, eu vi, porque eu já tava, quando eu te conheci, eu já falei, eu vou comprar esse curso, te falei. Aí a gente conversou falando, eu vou fazer o treinamento, né, de 1 a 1, que eu estou amando, eu Sim, recomendo, assim, é fantástico, eu estou fazendo minhas respirações todos os dias. E além de eu ter consciência de que está ajudando o meu corpo, é tão gostoso, aqueles 5 minutos ali de respiração, de esse é o momento, consciência. né? Meditação, gente, é uma meditação ali, ainda mais fazendo a sequência de soltar e prender, Beleza, né? isso, A respiração é maravilhoso. Então, você tem o seu curso, você faz o isso. 1 a 1 O e que treinamento mais? Que individual. mais? É, o que acontece? Eu tenho dois tipos de cursos. O primeiro, até ali na minha bio, tem o teste de diástase. Então, se você faz ali, se você é mãe e fez ali o teste de diástase, eu falo mãe porque é grande maioria, mas todas podem fazer o teste. E pode até me mandar uma mensagem no direct que eu mando o link para vocês. E aí, se você for mãe, você vai específico para o curso de diástase, que tem 2 semanas. E se você não for mãe, você vai apenas para a estética do abdômen. Por quê? Lembra, além de melhorar a postura, tônus muscular, melhora a constipação, melhora o prazer durante a relação sexual, porque acaba estimulando os órgãos sexuais, melhora também dor nas costas, ansiedade. Eu falo que é um combo mesmo de benefícios apenas respirando e fazendo movimentações do RPG de Maravilhoso. yoga. Não, muito bom, recomendo muito. Ai, obrigada, viu? Obrigada por vir Ai, aqui falar um com prazer a sempre. gente. Eu tava louca para achar alguém assim que fosse focado em saúde da mulher e que entendesse. Nossa, você entende muito sobre o assunto. Estou muito feliz sendo sua aluna e Ai, que isso, poder foi uma troca muito boa. podendo compartilhar aqui com todo mundo. Boa tarde, Mira. A gente está Oi, minha terminando, mas essa amiga. live vai ficar gravada Isso aqui mesmo. e depois no seu YouTube, né? Isso, vou subir no YouTube também, eu acho bem bacana para vocês poderem assistirem depois também, e é muito legal. Até depois pode me chamar por lá, tem um canal no YouTube, eu mostro para vocês e eu passo também algumas dicas, porque sempre é importante a gente saber o que está certo, o que está errado, e são pequenas dicas, não é por Uhum, não saber. Eu sempre falo muito uhum. sobre isso, porque a falta de informação às vezes faz você gastar dinheiro, É, principal. Você vai é. gastar dinheiro e não vai resolver o seu problema, aí você vai entrar na frustração. Quando você entra nessa frustração, às vezes aí entra um medo que acaba te Uhum. impedindo de tentar algo novo, algo diferente, que resolva o seu problema e o principal, não só os benefícios para a sua saúde, mas também para a sua autoestima. Muito bem, Merecemos, adoramos. né? Adoramos, Ah, merecemos. vamos Você tirar um arrasou, print. muito bom. Vamos. É um prazer. Ó, e as meninas que tirarem um print, já posta, marca eu e a Ju, posta lá no direct me marcando. Meu Instagram tá ali, ó, Simone _ Thaís com TH. E a gente eu vou compartilhar ali quem tiver marcando a gente. E pode me Vamos fazer tirar? pergunta. Você Eba! tirou o comentário, Ju? Aqui não, Ai, não tirou. eu não tirei. Mas sabe que eu deixei o comentário? Que tem tanto comentário bom aqui falando que Ai, amaram. que Peraí. legal. Ai, que bom, menina. Fico muito contente. Vamos. Foi. E o
principal, não errem por não saber. Falo, busquem informações específicas direcionadas para a saúde da mulher. Muito bom. Um beijo, obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final. E se você está assistindo gravada, deixa um comentário aqui. Pode mandar mensagem, né? Se para você, qualquer Sim, dúvida, pode mandar lógico, com mensagem para a Simone certeza. que ela responde, tá bom? Um beijo, boa Vai ser um tarde aí para prazer. vocês. Beijo, beijo, Ju. Tchau, 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 meninas. Até tchau. mais.